Está no ar mais um Toca Podcast, o nosso espaço aqui na Toca Cultural para a gente conversar com a galera do cenário cultural curitibano e também quem está passando por aqui, quem está inventando moda. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial. Mas antes, boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, amigos da Toca. E vamos falar mais uma vez sobre assuntos muito legais relacionados à música. Vem com a gente. É difícil te chamar de Paulo Sérgio, né? Realmente, nem minha mãe mais. Essa ficou bem de televisão, né? Tá bom, né? Agora eles sabem que meu nome é Paulo Sérgio. É, isso aí. Paulo Borges, para quem conhece esse moço aqui, só tirando fotografia em show, cobrindo todos os agitos aqui na cidade. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito legal que vocês já vinham pedindo faz tempo. Aliás, desde o ano passado era para ele ter vindo, lembra? É verdade. E por que será que ele não veio? Parece que o Rafa, o pequenininho dele, tava dodói no dia. Sérgio Mazul conta pra gente como essa vida de paizão, dono de bar de rock, metaleiro ainda e cantor da Semblan. Como assim, Sérgio? Pô, boa noite a todos aí. Pô, um prazer estar aqui. Realmente, naquela oportunidade eu não pude vir por causa do bebê. Ele não estava muito benzinho, a gente ficou numa correria. Somos pais de primeira viagem, né? Somos pais sem pais, então o nenê não tem avós, nem da minha parte, nem da parte da minha esposa. Um beijo pra Mary, que tá aí cuidando dele. Tá aqui fora cuidando dele. E então, sem tios também, né? Nós não temos irmãos. A gente ficou, nossa, bem louco no começo, aprendendo na raça como fazer o melhor possível, né? Agora ele já fez um aninho, a gente tá calejado. Ótimo, não tem vó pra falar, tá aqui o neto. Não tem. Resolva. Não tem. E era tudo que a gente precisava, viu? Porque, pô, a gente veio perdendo shows, estreias no cinema, né? A gente gosta muito de cinema, muito de música, né? Lógico. Então a gente teve que abrir mão de algumas coisas pra focar no pequenininho. E o Rafa vai junto, já acompanha, já levou na Blood? Já levei no Blood enquanto a gente não estava aberto. Vai rolar umas sim. matinês, eu tô achando, daqui a um tempo, sabia? Eu acho Daí que vai mais também. mais um nicho de mercado. Um AC/DC cover kids, assim, por que não? Não, verdade. A gente até tem uns planos benignos, né? Não malignos, pra fazer umas coisas assim. Eu acho que vai rolar sim. Olha, interessante. É um nicho realmente legal, porque Sim. quantos pais do metal gostariam de estar com o filho ali, não é? E de levar os filhos, porque os filhos veem os pais curtindo música, vendo show, eles também querem participar. E hoje em dia a informação chega com um peso de toneladas na mente de uma criança, né? Elas amadurecem, sabem muito, muito rápido. Então, com certeza, o interesse desperta mais cedo, elas querem acompanhar, o pai quer levar. Eu acho que a nossa geração hoje tem uma conexão muito mais intensa com os filhos do que a geração dos nossos pais, o que a gente tinha com os nossos pais. Eu falo como velho aqui já de 41 anos, né? Tiozão, ó, dá licença, mas o meu pai, ele já pertencia a uma geração que era muito influenciada pelo meu avô, né? Então, hoje meu filho já cresce com um pai que é viciado em videogame, coleciona disco, action figures. Que tá mais próximo talvez do gosto dele, né? Ele vai crescer provavelmente assistindo e vendo coisas que ele acha legais e vê que o pai também acha em comum. Então a gente tem uma troca muito mais próxima, né? O que você joga, assim, quando você tá nas folgas da banda, nas folgas das fraldas? O que você curte jogar? Nossa, de videogame? Bom, eu sou meio old school, assim, né? Eu sou retro gamer, então eu coleciono jogos originais de Mega Drive, né? Sega Genesis, Nintendo 8-bits, Super Nintendo, Sega Saturno, que foi uma geração Que legal! além. Mas recentemente a minha esposa, a melhor esposa do planeta Terra, né? Chegou, eu saindo da pré-estreia do Evil Dead Rise, né? Adoro Evil Dead, adoro filme de terror. Saindo do evento, ela não quis assistir, porque ela não aguenta, o coração ali, né, bate mais forte. Ela falou, não, é muito pra mim, não dá. Ela ficou fora na hora que eu saí do cinema, teu presente de aniversário. Tá aqui um Atari. Não, a minha cabeça, né, de garoto de 41 anos, eu coleciono os action figures do He-Man, né? Coleciono todos, falei, ganhei um castelo de Grayskull. Peguei a caixa, muito pesada. Quando eu fui ver, abri, PS5. Caramba, hein? Aí vem valor, hein? Não, quase tive um infarto. Quase infartei no filme, que é pesado.
E por quase fora Foi tem um dia de presente. grandes emoções. Então, assim, eu jogo geração nova, gosto de jogar, Ghost of Tsushima, The Witcher. Não sou muito chegado em Souls Game, mas eu gosto muito de jogos de mundo aberto. E gosto dos clássicos, né? Castlevania, Sonic mesmo, me amarro. Os Mortal Kombat. Algum preconceito com Master System, por acaso? Com Alex Kidd na memória? Cara, não, eu adoro Master System, cara. Joguei muito Alex Kidd em Shinobi World. Alex Kidd foi a minha infância, cara. Aí tinha um que era, não sei o que, of Darkness. Que era meio Castlevania também, eu adorava esse jogo. Só que eu tive, na época, um Nintendinho genérico, daqueles nacionais, que era o Turbo Game da CCE. Sim, que eram aqueles licenciados. Isso, e meu alto presente de aniversário esse ano foi um Turbo Game na caixa. Que legal. Que um amigo meu, o Bart, aí da Space Tech, baita loja de videogames aqui de Curitiba, o cara manja de tudo. Ele consegue qualquer raridade, ele conseguiu um na caixa, pra mim, perfeito, todo original. Que foi meu primeiro videogame. Então, nessa primeira caminhada, a partir dos 40 rumo aos 50, eu tô tentando resgatar as coisas que fizeram eu ser quem eu sou. Que é natural, eu acho, pro pessoal da nossa idade, né? Aquelas coisas que você queria ter quando era mais jovem e não poderia. Hoje começa, tipo, meu sonho é um Escort XR3. Mas eu acho que é com todos nós isso com mesmo. Com todo mundo, eu acho que tem essa nostalgia. E agora você também tem uma proximidade a mais que os jogos, eu acho que te inspiram a produzir músicas para eles. Tô dando um spoiler? Nossa, você tocou num assunto, cara, sensacional. Na verdade, esse resgate e os jogos, eles salvaram a minha sanidade na pandemia. Né? Olha. Literalmente, porque a minha mãe, por exemplo, ela fazia hemodiálise há 12 anos, faleceu na pandemia, né? Pegou Covid e faleceu. E os jogos, esse resgate ao passar das coisas que me faziam muito bem, eles mantiveram a minha cabeça sã, meu psicológico estruturado durante aquele confinamento, você não podendo abrir. Eu mexia a minha vida inteira com o público, né? O Blood tá aí há quase 15 anos. Eu trabalhava com eventos antes, sempre tive nesse meio de shows. De repente não podia fazer nada. Vou então pro treino, musculação. Academias fechadas. Vou ensaiar com a banda. Não pode. Proibido encontro de grupos. Todo mundo com medo. De máscara ainda e tudo mais. O que eu vou fazer, cara? Aí comecei a tentar me reinventar, trabalhar com algumas coisas online na pandemia. E, para deixar a cabeça boa, fiquei jogando. Até que a gravadora da Semblant, que é uma gravadora italiana chamada Frontiers Records, né? Ela chegou para mim, o pessoal da gravadora chegou para mim, disse: você é produtor, certo? Falei: sim. Compositor? Falei: sim. A gente contratou um cara aqui, olha, que, inclusive, logo a gente faz a ponte para vir aqui também, que é o Rafael Mendes, que tem o range vocal, ficou muito conhecido na internet, no canal dele do YouTube, por ele cantar de maneira idêntica e impressionante com o mesmo range do Bruce Dickinson. Capaz? Sim. É idêntico, todo e qualquer fã reconhece, inclusive o Roy Z, que sempre tocou guitarra na carreira solo do Bruce, sempre não, mas nos últimos 3 discos que ele tocou e produziu, Accident of Birth, Chemical Wedding e Tyranny of Souls. E ele ficou impressionado com o Rafael. E o Rafael realmente virou um fenômeno mundial por conta disso. A gravadora contratou ele, eu já o conhecia, desse meio musical. Só que ele não é compositor. O que você acha, já que vocês já compuseram, estruturaram o disco da Semblant, já está pronto, o que você acha de escrever um disco de heavy metal tradicional com as referências que você gosta? Judas Priest, Riot, Iron Maiden clássico, claro, Black Sabbath com Dio, carreira solo do Dio, para ele. Caramba, e aí? Não, eu topo, mas eu tenho autonomia para fazer. Faz do jeito que você quiser e estrutura da maneira que você quiser. Aqui em Curitiba tem uma banda chamada Landfall, de melodic rock. Muito boa, por sinal. Incrível. E o Marcelo, guitarrista da Landfall, produtor, compositor, ele é meu amigo de 15 anos. E ele tá na mesma gravadora e ele também queria muito produzir. Eu falei: Marcelo, o que você acha? Você monta as músicas comigo,
me ajuda com toda a questão dos arranjos, a gente constrói junto e eu divido esse trabalho com você, a gente faz no teu estúdio. Cara, vamos! A gente sempre se deu muito bem, fizemos um disco em 3 meses. Nossa. Da maneira que eu quis, né? Independente de eu ter várias influências dentro do heavy metal, de vários gêneros, inclusive, pô, gosto muito de metal extremo, né? Também gosto muito de hard rock. Sim. Coleciono discos, tem um background legal. A gravadora falou, pô, faz do jeito que você quiser, a gente fez. Só que as letras das músicas, elas vieram Do videogame. não só do videogame, mas dos filmes que eu comecei a resgatar e assistir Que tipo de de filme? novo na pandemia. Os filmes de ação dos anos 80. Achei que você ia falar o filme de terror. Filme de terror também. Eu sou um grande fã do Clive Barker, né? Que fez Hellraiser. Então, Massa. tem um filme dele chamado Raça das Trevas. Nossa, esse eu não conheço. O Nightbreed, que inclusive influenciou um disco do Cradle of Filth chamado Midian. Né? Em todas as letras. Esse disco foi baseado nesse filme. É um filme que me influenciou muito também. Pô, tem o Hellraiser tatuado no braço. Gosto muito do cara. Fiz uma música chamada Nightbreed, baseada nesse filme. Tava jogando Shinobi, Shadow Dancer, né? Fiz uma música chamada Shadow Dancer. E aí fui compondo o disco. Pensei, pô, Mad Max, uma música baseada em Mad Max. Gosto muito do filme, né? Claro, filme. Maratonei na pandemia. Lançou. Pensei, pô, a gravadora gostou de primeira, ficaram malucos. Eu também produzo videoclipes, né? Sou produtor executivo, falava, vou cuidar dos videoclipes. Fiz a música baseada no Shinobi com um ninja de verdade no videoclipe. Falei, que trem isso aqui vai dar? Caramba! Lançou a gravadora. Cara, que números, que resposta. Há 20 semanas tá no top 10 de vendas de Olha. novas bandas de metal no Japão. Nossa. Cara, vamos assinar contrato para mais aí. E acabamos de entregar ontem o segundo disco desse Icon of Sin. Que legal! 1 mês depois, 2 meses depois de termos entregue e lançado um disco chamado Storm Warning, que é um disco de hard rock revival, bem AOR, melodic rock, trilhas sonoras de filme dos anos 80, bem nessa vibe, né? Com um vocalista argentino chamado Santiago Ramonda, que eu também compus e estruturei inteiro junto com o Marcelo da Landfall. Resultado da pandemia, a gravadora delegou que a cada 4 meses a gente tem que fazer um disco. Ai, socorro! Isso é o tal do reconhecimento, né? Reconhecimento. É legal demais, mas é trabalho É isso demais que eu também. pensei quando eu falei socorro. Mas e trilha sonora pra videogame? Já pensou em fazer? Já pensei, mas aí exige um conhecimento técnico, multi-instrumental, que eu teria que ter amplificado dentro do que eu tenho, né? Eu não sou um instrumentista, eu posso compor escrevendo Guitar Pro, mas se eu pegar uma guitarra, eu vou parecer amador. Né? Eu sou... Porque tem clássicos, né, dos videogames, anos 80, o próprio Mario, né? Não, que é acho que né? a música mais metal do Sensacional. videogame é a música do Top Gear. Top Gear, incrível. Terceira pistinha de noite. Não, ali. mas Não, os mais essa- simples aos mais elaborados, é todo um trabalho de produção. Você tem Top Gear, você tem Streets of Rage, O próprio Street Fighter, aquela musiquinha Street no começo, Mortal Kombat. Mortal eu acho- Kombat, Mortal Kombat eu acho que é um peso não heavy metal, ele é um peso... atmosfera. É, uma coisa mais assim, profana. Mortal Kombat é foda. É um jogo malvado, né? É, malvadeza. E a Castlevania também, né? Que tem aquele personagem lá, a família Belmont lutando contra o Drácula. Também tem um tema sinistro. Muita gente faz versões em heavy metal. Eu acho que é um processo mais introvertido, talvez, mais Sim. introspectivo, desculpe, né? Fazer esse tipo de música, né? Porque é você criando uma trilha completa, uma coisa diferente. Imaginando Sim. o jogo. enfim. Eu acho que até a nível de sintetizadores, eu gosto muito de sintetizadores, né? Eu conseguiria chegar a algum resultado, mas com certeza eu chamaria um parceiro, cada macaco no seu galho, assim, Claro. para passar as ideias que eu tenho e ele amplificar dentro da alta capacidade dele. Seria Eu muito acredito legal. que seria um trabalho em grupo, mas daria para fazer. O Caio Vidal, curiosidade, essa banda do Rafael Mendes que a gente lançou na pandemia, que eu falei, que a gente convidou para integrar o Ficou o line-up nome da banda? da banda, Icon of Sin. Hum. Sabe por que Icon of Sin? Você Por que quê? gosta de videogames. Por quê? É o nome do último chefão de um jogo chamado Doom.
Capaz, esqueceram o nome do último chefão do Doom. Mas agora tem uma curiosidade sobre isso. Por que eu dei o nome de Icon of Sin para esse projeto, para essa banda dentro da Frontiers Records? Porque eu descobri que um grande fã da Semblant, na minha banda, pô, segue, assina Spotify, caça discos, mandou mensagem várias vezes, é o John Romero, criador do Doom. Não acredito. Que integra aí 2, 3 documentários na Netflix, Que porque foi o honra! cara, junto com os sócios, que inventou a tecnologia 3D para jogos de O videogame. Doom foi um marco, né? Não tem que falar. Não, Né? a nossa geração, o Doom revolucionou. O Doom e o Duke Nukem, né? Havia essa, vamos dizer, uma disputinha de quem jogava. Eu era da turma do Doom, que eu gostava da coisa mais... Eu também, da mais coisa mais sanguinária, linda. mais profana, assim. Não, e eu na época já tinha ouvido a trilha do Doom jogando nos anos 90. Falei, cara, tem um trechinho aqui tenso. de Salt of Heaven do Slayer com Nossa. After All do Black Sabbath, The Humanizer com Dio. E eu conversei com o John depois, falei, cara, não acredito, que honra. Ele falou, cara, honra pra mim. Cara, e você usou essas músicas de metal na trilha sonora do Doom? Eu falei, usei, cara, são essas mesmo. São as referências do cara. E ele sempre foi fã de metal Que produzindo os massa. jogos. Então eu fiz... Eu batizei essa banda de Icon of Sin como uma homenagem pra Legal ele. pra caramba. E, inclusive, a faixa título é baseada em Doom. Tem um E videoclipe o no Doom, YouTube. O Doom é um jogo tão referência que hoje, pra quem é a galera que é mais assim da tecnologia, se empolga com isso, como eu me empolgo, tem aquela coisa do... A pergunta é sempre, roda Doom? Então, por exemplo, os caras compram lá, sai um relógio novo, roda Doom, tem um cara que vai lá e faz rodar Ai, Doom eu não acredito. no relógio. Pega o relógio e coloca o Doom no relógio. Eu já vi rodar Doom na calculadora HP, Ah, essas não. coisas assim. Juro. Bizarro isso. Demais. Quem gosta quem conhece um pouquinho dos jogos, né? Eu Sim. não jogo há muito tempo, mas sou um cara que me empolgou muito com isso. Inclusive na época do Diablo. Lembra? do Diablo? Lembro. Não. Aquela coisa, porra, esse jogo era Não, vai sair o 4 agora. Meu irmão joga até Não, hoje. e o mais impressionante, pra você ver como jogos de videogame, heavy metal, eles estão conectados. Estão muito conectados. Primeiro, a trilha sonora do último Doom, do Doom Eternal, foi toda feita por um cara que é guitarrista, maestro e toca death metal. Nossa. Eles chamaram vários vocalistas de bandas de black e death metal para compor um show. coro, inclusive o vocalista do Aborted, que é uma banda que eu gosto Nossa. muito ali na trilha. Não obstante, olha que insanidade, né? Olha que insanidade. Teve esse festival no Brasil agora, o Summer Breeze, Sim. de 2 dias. O Summer Breeze acontece há muitos anos na Alemanha. Isso. Foi a primeira vez que a produção fez uma sociedade com produtores brasileiros e fez uma edição brasileira. A primeira edição fora da Alemanha, né, desse festival. Foi um sucesso, todo mundo amou. Várias bandas que a galera não tem chance de ver geralmente no Brasil. Que era, né? Inclusive algumas fizeram tour e passaram por Curitiba. O Diablo, Blizzard. Não só a Blizzard, mas a marca Diablo, porque Diablo é uma marca própria, Sim, praticamente, sim. né? Patrocinou o festival. Que É um foda. dos patrocinadores. Então você tinha a Lilith lá, aquela rainha demônio e tal, no meio do festival, fazendo atuação no palco. Galera, Uma tá loucura. loucura. Eu fiquei tanto com isso na cabeça que ontem eu comprei o Diablo 2 remasterizado por PS5. Show, hein? que é o melhor Diablo, que É o fique melhor. claro. É o melhor. E é o que tem a melhor trilha sonora também. Não, é engraçado. Eu tenho um irmão que é médico. Aham. E ele tá em casa. Quando ele não tá trabalhando no hospital, ele tá em casa jogando Diablo, cara. Não tem, mas todos nós. Tá inclusive- doido pra ser o novo. Inclusive, se esse papo tá nerd demais pra você, experimenta, joga um pouquinho, depois você fala pra nós. Hein? Mas Depois eu acho conta. Aliás, já vamos deixar uma caixinha aqui para você lembrar você de deixar o seu comentário aqui no nosso vídeo, deixar o seu like também se você está curtindo esse papo e, por que não, se inscrever no canal se você está chegando agora. Seja bem-vindo, essa é a Toca Cultural. A gente tem muitos vídeos, inclusive de metal aqui, de shows muito legais que a gente viu. Puta, tem showzaço Tem um aqui monte, também. né? Aqui tem Brujeria, gosta? Pô, demais. Aqui tem Necrotério. Necrotério, Pô, gosta? demais, conheço todos eles, são meus amigos a vida inteira. Aqui tem Crisium, gosta? São meus amigos a vida, só eu já produzi uns 5 shows do Crisium. Ou seja, São Tem a muito meus Lenda, só amigos. isso, tem já tantas- só isso já vale um like. É, já deixa aí, já chega mais, que sempre que a gente pode, a gente vai dar uma... A gente dá uma circuladinha aqui por Curitiba, confere um pouquinho dos shows que estão rolando e sempre registra aqueles minutinhos que é para dar aquele gostinho na galera, de fazer com que mais pessoas conheçam
as músicas que estão sendo produzidas e apresentadas por aqui. E mais pessoas se empolguem a ir aos shows, que isso é muito importante, É galera. verdade. É legal ouvir em casa? É, mas no show é mais foda. Tem muita gente que pergunta, mas por que não postou na íntegra? Não, Não, porque gente, não é pode. justamente para dar essa vontade Não, e não de ir pode. lá, e né? também não pode, Mas, né? principalmente, assim, a gente quer fomentar o tal do negócio físico. A gente teve uma pandemia, a gente teve um problema, galera, tem que sair de casa, tem que ir aos shows, tem que ir aos bares, tem que ir aos cinemas, e é isso aí. E na Blood, o que não falta é show bom demais. E a gente tem sempre aí uma programação muito legal toda semana. E aí eu te pergunto, como é ter um bar com músicas que você adora? Ou nem sempre toca o que você gosta? Pô, eu vou te dizer que... Primeiro, falando da experiência. Meu sócio e eu, Pedro Machado, que é meu sócio no Blood, nós sempre fomos amigos desde a adolescência. Eu trabalhei 5 anos numa loja de CDs e discos de metal aqui em Curitiba chamada Hard Temple, Uau! no Shopping Omar. Então, lá a gente se conheceu, lá a gente ficou muito amigo desde aquela época, eu tinha o quê? 17 anos. E a gente começou a produzir shows e eventos naquela época. Então, desde aquele período já era um anseio nosso ter uma produtora de eventos e depois um bar, né? Lógico, a gente que é viciado em música, vivencia isso, a gente conhece muitas bandas, muitos gêneros de metal, muitos gêneros de rock mesmo, né? Mas para ter um bar, a gente tem que ter também uma agenda que agrade a muitas pessoas, né? Afinal, ele tem que pagar contas, o bar. Exato, mas não é só pelo pristino comercial, porque, lógico, hoje em dia eu gosto de Led Zeppelin, Black Sabbath, então, claro que eu gosto, tenho os discos, amo, tenho vinil, tenho CD, mas pô, eu escuto desde os meus 11 anos, né? Pô, tô com 40 anos, faz 30 anos, mas é um prazer ter no bar, né? Pô, lógico, eu gostaria de ter Slayer toda semana, mas né, calma aí, né? Mas além dos covers, já foi algum original vários. no bar? Vários. Tipo quem? Vários. Blaze Bayley, ex-vocal do Iron Maiden. Lembro disso. Logo que o Bruce saiu, ele fez 3 shows solo lá. Lembro disso. Um grande ídolo pra mim, que é uma grande influência minha pra cantar, que eu tive o prazer de chamar de amigo por muitos anos, e que infelizmente veio a falecer alguns anos atrás, que é o Warrell Dane, vocalista do Nevermore, Sanctuary, fez 2 shows solo lá que foram incríveis. Inclusive tive o prazer de participar cantando, fazendo os guturais do último disco dele, que foi lançado póstumo, foi lançado depois que ele faleceu. E não tem registro disso? Chamado Shadow Work. No disco tá meu nome lá e tem minhas vozes. Maravilhoso. Em uma ou 2 músicas, uma música chamada Madam Satan, escutem lá, do Warrell Dane, então pô, ele já tocou no bar. Michael Vessera, que inclusive se manteve com um bom amigo, a gente conversa sempre, ex-vocalista do Yngwie Malmsteen, chegou a fazer uma ponta num disco do Dr. Ponta não, fez um disco do Dr. Sim 2, né, banda brasileira, Sim. maior nome do hard rock Renomada, nacional aí. E, pô, Michael Vessera cantou em muitos outros projetos, né, no Loudness, banda do Japão, ele não é um vocalista japonês, mas foi pro Japão gravar, cantar com eles, uma banda legendária, esteve lá, fora os convidados, né, bandas que, pô, sempre foram bandas que eu fui muito fã. O Crisium já tocou lá também. Mas Lembro assim, também. do cara tá na cidade fazendo show e de repente aparecer lá. Vários. Blind Guardian, banda que eu adoro. Os músicos do Iced Earth, os músicos do Alice Cooper, Que massa. né? Pô, o Ryan Roxy, que é um baita guitarrista, pô, tava lá, passou a noite, subiu, fez 1 ou 2 músicas com o Zé Rodrigo no palco do Blood. Caras grandes, Zé Rodrigo. Né? Pô, adoro, pô, Zé, pô, irmãozaço também. E você sabia que esses caras estavam lá? De repente alguém viu e falou, viu? Acho que tá ali o fulano de tal. Cara, as duas coisas, né? As duas, teve os 2 lados da moeda. Por exemplo, uma banda que eu gosto muito de thrash metal, que é o Death Angel. Pô, eu produzi o show do Death Angel. Falei, galera, vocês querem um after depois? Claro! Uau! Passaram a madrugada no bar. Iced Earth, fiquei sabendo quando eles chegaram. Sim. Sérgio, trouxe os caras do Iced Earth no bar aqui. Daí eu falei, mas que horas eles vêm? Não, eles já estão aqui.
Você me dá um... Eu falei, caraca! Vem dar uma canja. Os caras do Ice Earth no bar. Blind Guardian, pô, fui no camarim, falei, pô, conheço vocês há tantos anos, né? Admiro a banda, me correspondia por carta nos anos 90. Vocês não querem... Não? Podemos ir no teu carro? Eu falei, pô, claro! Que isso, Né? né? Pô, Alice Uau. Cooper. Sérgio, posso levar os caras do Alice Cooper aí? Não, Deve. imagina, hoje Que horas? não. Agora. Falei, mas chega a galera lá. Então, pô, Caramba. Stratovarius. Um grande amigo pessoal meu, que é da época que meu sócio e eu produzíamos shows, nós éramos proprietários também do Opera 1. Sim. Lá no Opera 1 fizemos o Dragon Force, né? A banda Dragon do Guitar Force. Hero, a última fase do Guitar Hero. A gente produziu o show e lá eu conheci o Frederic Leclerc, que é o baixista, né? Virou um irmão, Que barato. amigaço. Aí o pessoal fez uma noite de autógrafos, eu lembro do Sonata Ártica. Nossa, Sonata Ártica. Foi isso? Foi. Daí, Sérgio, o pessoal do Dragon Force conhece você. Podemos levar eles junto? Falei, lógico. Mas também tá um pessoal que trabalha na produção aqui das bandas, que toca com a carreira solo da Floor Jansen. A Semblant abriu um show solo da Floor Jansen. Podemos levar eles aí também? Eu falei, claro. Quando vi, tinha 10 caras no balcão escorados tomando tequila. Ah, que legal. E o Frederick, hoje, baixista do Creator, continua amigo, continua parceiro. Quando eu passar por Curitiba, tô no Blood de novo. Que barato. Evergrey, os caras do Evergrey, no Blood, quando vieram, estavam lá. Então, quando geralmente a banda tem tempo, o que acontece? Hoje em dia isso não é mais tão comum. Porque as bandas vêm pro Brasil, elas têm que viajar o tempo todo quando não estão tocando. Não dá tempo de As nada. turnês são muito apertadas, né? São. Até para valer, né? Vamos dizer, a contratação aqui na região, os caras têm que ralar pra caramba. Dólar alto, tem que se pagar a turnê, então a banda não tem mais aquele day off, geralmente. A banda tem travel day. Quando às vezes tem, não vou dizer que nunca tem, mas é mais difícil. Então tem o travel day, cara, vou rapidinho, porque a gente tem que se vestir, vai dormir 3 horas, já vai pegar um voo, ou vai pegar a E estrada. o mesmo às vezes acontece com vocês, né? Quando vocês fizeram aquela turnê na Europa ano passado com a Semblant, deu tempo de curtir as cidades ou não? Deu porque a gente chegava cedo e nós somos hiperativos. E eu falo por todos da Semblant, não falo só por mim. Falo pelo Guto, tecladista, falo pela Mizurro, que é espoleta, falo pelo Juliano, guitarrista, que é um cara que gosta muito de viajar, conhecer, pelo Johan, falo por todos, pelo Thor, baterista. A gente chegava cedo e curtia um pouco da cidade. Mas antes do show, a gente fez 20 shows em 24 dias. Caramba! Nossa! Então, assim, Só dá tempo de amarrar o sapato e... contando os voos, o dia que a gente chegou, que foi um dia off, então a gente praticamente só tocou. O único dia livre que a gente teve foi um travel day, que foi um dia que a gente passou na estrada. Né? Aí a gente, parou parou Pub de beira de estrada. no litoral da França ali, Ah, né? Fizemos uma parada ali, aí curtimos uma praia. mas né? nem um pubzinho de beira de estrada, assim, pra fazer uma canja, uma palhinha pra pessoas que de repente conheciam vocês ou não conheciam vocês. Não, a única canja seria se alguém preparasse uma canja pra gente comer mesmo. Que a gente parava pra comer, dar uma respirada. Morrendo E... de cansado. Mas agora, em outubro desse ano, a gente fez ano passado, em agosto, essa turnê. E, cara, foi um sucesso, assim, que nem a gente esperava. Porque, lógico, a gente tem um feedback muito forte na internet, tem milhões de visualizações, tem um retorno orgânico muito forte do nosso trabalho, tem. Mas a gente até então não tinha sentido quanto isso impactou fisicamente nas pessoas. Então, de 20 shows, 7 foram sold out. Todos os shows cheios, incluindo os shows das segundas-feiras. A gente teve um show no Underworld, Camden, em Londres, em Camden Town, que é uma casa legendária, onde tocam as maiores bandas de metal do mundo, né? E muitas das que eu sou fã. A gente chegou lá numa segunda-feira, pensei, cara, tendo 100 pessoas, a gente já realizou. Que 100 pessoas? 450. Caramba! Falei, você tá louco, cara? Não, fila, dobrando esquina. Barato. Então foi um frenesi pra nós, sabe? Paris, um show lotado, sold out em Paris pra nós, foi muito louco. Foda. E esgotou merchan, as pessoas compravam o que a gente tinha. Então, esse ano, a gente teve novamente uma proposta para fazer uma turnê lá. A gente aceitou no ato, né? Alguma coisa que a gente quer muito. Vão quando? Em outubro. Mas a gente pensou, vamos fazer os países e cidades que a gente não fez. Vamos fazer alguns, mas as 7 cidades
que lotaram querem de novo. Como não fazer essa série? Algumas que ficaram impressionadas querem de novo. Sim. Como não? Quando viu, de repente todas queriam de novo. Ótimo. Só que aí a gente não tem todo esse tempo livre para ficar lá. Claro. Então o pessoal já falou, ó, a gente vai fazer uns 20 shows de novo, 20 e poucos shows de novo. Mas ano que vem vocês lançam disco novo? Lança disco novo. Já vamos pensar daí nos países que a gente não pôde visitar, de repente no norte, e começa a turnê de lançamento do disco novo no norte. Mas peraí, tem uma proposta do México, e há anos um público gigantesco, nosso público número 1 no YouTube, nas plataformas de streaming, é Estados Unidos. E eu ia te fazer essa pergunta agora. A tua maior base de fãs fora do Brasil tá nos Estados Unidos? Tá, 100%, cara, assim, no número 1. Se você pegar de todos os países do mundo que já escutaram a gente, 30% Estados Unidos. Caramba. Aí, lógico, Europa divide muito dos outros, Japão também, México também, América Latina também, mas Estados Unidos está ali no topo. E até agora, a gente não conseguiu fazer essa turnê lá, não por falta de oportunidade, é porque a gente não achava como fazer mesmo, a nível de tempo, programação. E aí, ano que vem, tem proposta, tem gente querendo ir México também. Eu falei, como é que a gente concilia? Pois é. Então a gente está tentando organizar isso agora. Porque de repente tá lá no México, ainda aproveita uma data próxima de um show do Brujeria, ou sei lá, né? Nossa, isso já ia cola ser demais. junto. Já pensou fazer uma Pô, dobradinha? Isso ia ser demais. Pô, tem o Striker, que é uma banda canadense de heavy tradicional, que nem é tão conhecida. Eles fizeram um show co-headliner com a gente, também como atração principal na Galícia. Nossa. E já foi sensacional. Pô, trocar uma ideia com os caras, pô, gosto muito do som deles, foi legal. Esses festivais mais, assim, tradicionais que a gente conhece, tipo Dynamo, o próprio Summer Wacken, Breeze. Summer Breeze. Isso, Obscene Extreme Festival. Cara, vocês já receberam proposta de alguns desses Ozfest da vida, assim? Não só recebemos, como estamos em franca discussão e debate de como viabilizar um convite para o Grass Pop, que é um dos maiores que tem no mundo hoje, né? O Grass Pop, pelo 2º ano consecutivo, tem um interesse em levar a gente. Esse eu não me lembro. Em que gigante. país fica esse? Cara, que eu me lembro, agora você me pegou também. É tanto festival, é tanta coisa. Porque falando de turnê, tem aqueles país... basicão que a gente lembra, né? O Summer Breeze, o Dynamo. Quer saber? O Ozfest, que acaba meio que fazendo uma agora. espécie de turnê, né? Acaba tendo em outros lugares. Sim, o Ozfest fez muitas turnês itinerantes, né? Não, e quem lembra do Ozfest com o último show? Na Bélgica. do Ia ser meu primeiro chute. O Grass Pop é na Bélgica. Tá aqui, festival belga realizado todos os anos, desde 96. A gente vai fazer, pelo 2º ano consecutivo, um show na Bélgica, né? E aí o Grass Pop veio em cima pelo 2º ano consecutivo também, mas o problema é o período, né? A gente aprendeu isso, né? Que você tem turnês de clubes e casas de show. Sim. E turnês de festival. Festivais acontecem no verão na Europa, né? Junho, julho, agosto. Quando você excursiona por clubes na estação dos festivais, os shows tendem a não ter muito público, porque as pessoas estão gastando dinheiro para ir no grande festival. Para ir nos grandes festivais. Faz Então, sentido. a nossa turnê do ano passado, ela já veio após a estação dos festivais. Por isso foi sucesso. Estratégico, né? Esse ano, né, o Booking que nos contrata fez também Mas vai ser em outubro, daí já em vai ter outubro, passado. depois dos festivais. É. Para fazer o Grass Pop, nós teríamos que fechar outros festivais. Que tem interesse? Tem. O pessoal que nos contrata tem várias bandas de renome no cast deles. O Therion, o Flash God Apocalypse, o Monstrosity, o Cataclysm. Mas teria que ter um volume de festivais substancialmente relevante para a gente conseguir viabilizar isso E no meio do ano. E também manter a de clubes no final do ano. Então fica difícil. Então, o que eles estão tentando organizar é que num semestre, a partir do ano que vem, a gente vá para México, América Latina, Estados Unidos, América do Norte, Canadá, né? Então,
e no segundo semestre Europa. Ou primeiro semestre Ásia, segundo semestre É Europa. muita coisa para alinhar, né, no final das contas. Né? E o que deixa a gente, o que é muita informação para nós é tipo, pô, você Europa. Mas aí, Europa todo ano? Eu falei, Europa todo ano, cara. Europa. Triste, Eu hein? falei, é sério? Eu falei, sério. E gerou essa demanda. E uma hora E- dessas vai rolar Japão também, né? Pelo jeito. Claro, não, Sim. até porque os projeto japoneses novo. costumam É um- receber muito bem o heavy metal, É um dos né? nossos maiores sonhos, né? Inclusive, um dos planos para esse nosso próximo disco do ano que vem é trabalhar bem ele no Japão. Lançar os anteriores lá, porque é muito difícil hoje para uma banda que não seja de heavy metal tradicional, ou heavy metal melódico, ou power metal, de gêneros que são trilhas sonoras comuns para eles lá, ter os discos lançados lá. Isso é uma coisa que começou agora a criar mais substância, porque o público metal do Japão sempre foi grande, e agora é grande em todos os gêneros. Então, tem-se, segundo a gravadora, uma demanda recente pelos nossos discos lá. Eles vão provavelmente lançar o próximo e lançar os outros que a gente lançou pela gravadora lá também. E rola aquele meet and greet de $15 mil, assim ou não? Cara, a gente não consegue pensar nisso, porque, pô, a gente é muito gente como a gente, no coração, né? Então, acabam os shows lá na Europa, a gente tira foto com todo mundo, se reúne com todo mundo, autografa. A primeira vez que eu vi isso, eu achei muito. Falei, meu Deus do céu, quanto? 15 mil? 15 mil pra ir lá? Não, mas vai dar um abraço no cara. Falei, Kiss, Ozzy, Black Sabbath, Metallica. me lembro, olha, que eu queria ter visto a minha cara o dia que eu fiquei sabendo disso a primeira vez. Falei, porra. Porque, na realidade, eu entendo que tudo é muito estratégico, não estou falando no sentido só comercial, mas no sentido de respeito ao fã, né? De você entregar para o cara aquilo que ele realmente espera, que é um dia ver a banda. Esses dias eu vi um feedback de um senhorzinho lá do condomínio, que ele chegou todo empolgado, falou, você que gosta de rock? Rapaz, fui no show do Deep Purple, nunca imaginei assistir o show desses caras. O senhorzinho tinha lá, sei lá, 70 anos de idade. E aí, naquela hora, me veio na cabeça assim, falei, puta, olha que legal, cara. Porque um cara que não é dessa geração, assim, que nem a gente, tão acostumado a ir em shows, morou no interior a vida inteira, tá em Curitiba há pouco tempo, tal. Olha que bacana. Por que não a banda e o músico tentar entregar isso pro fã distante, como você fala, opa, precisamos pegar países aí que não passaram ainda, porque afinal esses caras também merecem. E angariar também... novos fãs, né? Exato. Novos velhos fãs. E eu acho que acho que vocês vão concordar comigo, é uma coisa incrível. Esse relato que você falou do senhor aí é incrível, porque eu gosto muito dessa visão mágica dos ídolos que a gente tem, de eles serem quase intocados, imaculados, porque foi assim que a gente cresceu. Eu vi o Iron Maiden nas revistas, vi o Ronnie James Dio nas revistas, vi o Lemmy nas revistas. Dimebag Darrell, puta merda, a primeira vez que eu vi uma reportagem do cara. Então, pô, quando eu vi eu tive o prazer de ir em 2 shows do Motorhead, assim. Foda. Então, pô, quando eu vi o Lemmy no palco, eu pensava, cara, existe Esse mesmo? cara tá na minha frente. que é isso? Isso aconteceu várias vezes comigo. Isso eu tive com o Tony Iommi. Isso ainda acontece com bandas menores, que eu sou muito fã. Né? Por exemplo, pegar uma banda que acabou de chegar aqui, o Moonspell, a maior banda de metal de Portugal. Fernando Ribeiro, sempre fui fã desde os anos 90. Hoje é um cara que eu chamo de amigo, a gente já tocou junto, conversa muito, né? Troca muita ideia, se tem no WhatsApp. Quando o Fernando chegou para mim um dia, ele falou, Sérgio, só um momento, peraí, trouxe um negócio para você. Eu falei, cara, só um pouquinho. Dava aquela emocionada, assim, falando, nossa. Deixa eu digerir, né? É demais essa relação, sabe? Mas lógico, hoje os dinossauros, os monstros do rock, né? Eles não têm como atender todo mundo, são públicos de um estádio inteiro. Mas Bruce Dickinson vive em Curitiba, vem pra cá, já fez cerveja, né? Body Brown. Você trocou uma ideia com ele? Não. Mesmo para Body Brown, mesmo para o pessoal ali, é muito difícil chegar no Bruce. Né? Ele vem rapidinho, faz um negócio. Ele vive no Brasil com a esposa, também vindo para o Rio de Janeiro. Mas é muito difícil você ter esse acesso a ele. O cara vai ter seguranças, ele vai com uma agenda mais Tem o reservada. próprio avião, né? E tudo bem, eu acho que isso é maravilhoso. Até porque ele tem uma disposição de atender tanta gente que não dá uma liberdade maior para você
conversar muito com o Só um cara. dia o cara né? pintar Não lá dá. na Blood, assim, do nada, no meio da galera. Oh, darling, Será que ele passaria despercebido? vim conhecer ao Blood, darling. Vem para o Blood Rock Bar. Eu provavelmente ia ter um infarto. Muito assim. charmoso. Ó, se você for assessor do Bruce Dickinson, convite está feito. O Blood está esperando por ele. Samuel Body Brown, quando você quiser levar o Bruce lá e ele vier aqui experimentar uma cerveja nova do Iron Maiden. E vai ser legal porque eu brinco com essa coisa, porque ele realmente tem também em volta dele essa imagem de ser uma pessoa super educada, como todo inglês Como todo britânico. costuma ser, né? E uma educação e de uma polidez para falar. Até o que ele não gosta, ele fala assim com palavras muito suaves, né? Sim. Então eu imagino o Bruce Dickinson deve ser muito engraçado. É um gentleman. Né? É, com certeza. Cavalheiro. Com certeza. E uma dúvida agora, tá? Não sei se só eu tenho esse problema, mas eu vejo você chamando o Blood. Eu não sei porque sempre falei a Blood. Ai, é ou é a... É ou Mas é a dos Blood? dos dois jeitos acredito que esteja certo. Né? A Blood, porque você se refere à balada, né? Isso, no meu caso, É. isso. Aí quando eu falo o Blood, eu me refiro a o bar. Ah, Correto. É. Na verdade, você que está correto pelo português. Mas na verdade, se você pensar a Blood, a casa, É. Blood Rock Bar, também tá Acho completamente que é certo. porque a gente escuta alguém falar assim a primeira vez, vamos na Blood. Tipo, sabe? Na Blood, beleza. é. Mas dos dois jeitos tá certo, porque o público chama dos dois jeitos. Pô, vou lá no Blood, vou lá na Blood, tá tudo certo. Já foi Porão, né? Rock Porão bar, Rock né? Club, Basement Pub, já foi D'Artagnan, uma cantina, Nossa, é verdade. eu uma lembro cantina, disso. Eu lembro pizzaria de comida italiana, tal, Lembro muitos anos. disso. Eu peguei essa Sério? fase também. Mas que quanto mais? tempo já que é Blood? Há 13 anos indo pra 13 14. anos. É que pra quem não conhece, é uma construção meio calabouço, assim, né? Uma É coisa meio bem... porão, né? A entrada no porão. lembra muito aquele cenáriozinho do Noob Saibot, do Mortal Isso. Kombat, não é? Me É- sumiu o nome, tem um nome é aquele. o Goros Lair, que é ali ó, a toca do Goro no Mortal Kombat. Exatamente. Então, Cara, eu acho demais. é exatamente isso, né? Visualmente falando, descrevendo pra quem não conhece, veio pra Curitiba pra conhecer a Tem Blood. videogame no meio, já tô vendo. Inclusive tem fliperamas lá no Blood, inclusive uma máquina de Mortal Kombat 1 de época lá para os Maravilhoso. clientes jogarem. Maravilhoso. Funcionando. E digo mais, cara, assim, o Blood ele tem aquele modelo de pub europeu mesmo, onde as coisas acontecem no porão, no subsolo. Na Europa isso é muito tradicional, é muito comum pela questão do isolamento acústico, sim. da acústica mesmo, paredões de pedra. Então ele é um casarão alemão centenário, protegido pelo patrimônio histórico de Curitiba. A gente busca conservar ele da melhor maneira possível, verniz em todo o madeiramento, mantendo as estruturas de pedra das paredes, poucas intervenções mais É uma agressivas, responsabilidade. justamente para poder manter essa história viva, né? Então Sim. ele tem essa peculiaridade, essa característica. E o que é mais difícil, ou vamos dizer mais desafiador, liderar uma banda ou liderar um negócio, um bar? Embora a banda também seja um negócio. Eu claro. diria que ambos, porque ambos envolvem relação interpessoal, envolvem várias pessoas que têm personalidades próprias, gênios próprios. Então, quando você trabalha com público no bar, tanto equipe quanto público, é a mesma coisa você trabalhar com o público da banda e pessoas atuantes no show business, produtores de show, donos de casas, equipe técnica. Então é muito o tato de você lidar, é muito a paciência, é muito a compreensão de que pessoas têm opiniões diferentes e que você não deve julgar, você não deve criar atrito, você deve sempre buscar uma harmonia, um bom relacionamento. Acho que é por isso que um bar se mantém há quase 15 anos como o nosso, e é por isso que uma banda se mantém e continua crescendo vertiginosamente como a gente, depois de 17 anos de banda. É pelo tato em lidar, é por entregar aquilo que se espera e também por tratar as pessoas de uma maneira sempre positiva, boa, né? Ser justo, honesto, ter as qualidades que você deve ter para lidar com pessoas, né? Geralmente é muito difícil uma banda, hoje em dia, tá? Muitos ídolos,
enquanto não existia internet, enquanto a informação não corria assim, na época que você corria atrás de revistas, discos de vinil e até CDs, fitas cassete, para se ter o acesso em primeira mão, buscava em páginas impressas as notícias. Nessa época, muitos ídolos difíceis de lidar se criavam, né, que destruíam hotéis, que agrediam pessoas, que eram pessoas que se envolviam em escândalos. Muito polêmicos, né? Hoje em dia, alguém se envolve num escândalo, numa polêmica muito grande, você sabe na hora, Já rola um movimento de cancelamento. isso, cara. cultura do cancelamento, todas essas coisas. Então, hoje a gente tenta lidar da melhor maneira com as pessoas. E na turnê isso foi muito latente para nós. A gente lidou com 10 países, 20 shows, atendeu muitas pessoas o tempo todo e ninguém saiu insatisfeito em nenhum aspecto. Legal. A mesma coisa com entrevistas. As pessoas nos propõem lá, vocês estão vindo ter uma entrevista? Claro. Não sei o que, mas vai ficar difícil. A gente dá um jeito, nem que a gente diminua um pouco o tempo, mas vamos fazer, claro. É parte importante, né, esse approach, né? Faz parte do show. E eu acho que hoje as bandas, não vou dizer da nova geração também, mas algumas bandas dos anos 90 para cá que ainda tem lenha para queimar, elas entendem isso melhor do que nunca, né? Que você tem que ter uma maturidade muito grande para lidar com pessoas e não vou dizer talento, mas pelo menos a predisposição de se trabalhar em grupo. Uma banda não é opinião de um só, apesar de eu ter fundado a banda junto com o Guto, tecladista, né, da Misurro, estar na banda desde 2010, e de outros já estarem há muitos anos. Mas você fundador, a sua palavra impera. Não, é democrático. Nós somos uma família. Somos amigos. Não há uma hierarquia definida. Não, assim como meu sócio no bar, é meu amigo pessoal, a gente tem um convívio íntimo e forte há muitos anos, né? Então, a capacidade de administração, o conhecimento de administração, é claro que é importante, mas o tato e a sensibilidade de se lidar com pessoas é crucial, cara. Mas na banda, eu imagino que pelo menos a gente vê em relatos assim, de bandas grandes, às vezes, daquela coisa de ego, de um, de outro. E por mais que a banda, às vezes, não tenha, como você mesmo relatou, um dono ou uma única pessoa que líder, na banda, sempre vai ter uma pessoa ou um conjunto de pessoas que tem uma espécie de poder de veto. Em que música vai pro álbum, o que não é o estilo da banda. Como que funciona isso na banda de vocês? Eu acredito que seja a capacidade argumentativa, porque se você tem argumentos, evidências de que aquilo não vai falar tão alto como o que você está contrapropondo, e você mostra, você tem provas disso, acredito que ninguém vai nem ficar ofendido com o voto vencido. É um debate até saudável. Isso aconteceu. No nosso penúltimo disco aconteceu. Tinha uma música lá que me desagradava ao extremo, né? Mas alguns gostavam. Mas por quê? Por causa disso, disso e disso. Eu acho que é uma música que ela quebra um pouco o clima do disco para estar no tracklist oficial. Eu acho que as faixas fluem da primeira à última e essa interrompe a fluidez da experiência. Alguns não concordaram, mas ela não é uma faixa a se desperdiçar. Mas é uma música que você não... Eu acho que muitas pessoas se conectariam com ela. Então ela poderia ser uma faixa bônus, um conteúdo a mais pertencente àquela fase da banda e do disco. E foi esse o destino dela depois. Né? É aproveitada num outro contexto. É uma bônus para sair como uma faixa extra no Japão. Foi lançado lá. Legal. Então, ela não foi jogada fora. Ela vai ser uma música aproveitada. O Metallica tem um pouco disso, né? Algumas músicas que não saíram lá no Death Magnetic, depois saiu um EP, lá 4 músicas em seguida. E isso é muito comum, especialmente nesse meio do rock, do metal, mas acredito que se estende por outros gêneros, nos lançamentos no Japão. O Japão sempre teve uma cultura de músicas bônus nos discos e nos CDs. Porque é um mercado que consome muito material físico. Então, as gravadoras, desde os anos 70, final dos anos 70, dos anos 80, entendem que lá é um mercado para ser agraciado. Então, músicas a mais, que são o quê? Geralmente sobras de estúdio, músicas que não entraram no disco oficial,
que porventura vão munir aí singles, EPs, né? Não são todas as bandas que têm o costume de lançar singles, como o Iron Maiden sempre lançou singles, né? Sim, sim. Discos do single, com algumas bônus ao vivo. Mas a grande maioria das bandas que lançam no Japão lançam uma musiquinha a mais, aquela sobra de estúdio, versões ao vivo e tal. E a gente vê muito esse lançamento de novo dos LPs, né? A galera tá curtindo muito de novo. Isso tá voltando no mundo inteiro ou é algo característico só aqui do Brasil? Não, isso foi uma pesquisa que eu fiz já há um bom tempo para saber qual é a projeção futura do mercado musical, né? Porque não adianta você atuar no mercado musical e não saber que rumo ele está tomando. Então, não só o disco de vinil, as fitas cassete também voltaram. Os CDs nunca pararam desde que começaram. Mesmo na fase do vinil sendo extinto, entre aspas, sendo só destino de sebo, sem estar saindo vinil novo, na época, os picture discs, os vinis coloridos, você usava como enfeite já. Sim. Eles lançavam para a pessoa enfeitar a parede. Entrevistei uma moça que fazia bolsa com disco de vinil. Então, era isso. O disco virou um artigo de decoração. Agora não. Os vinis voltaram, as fitas cassete voltaram em um volume grande, o CD não parou. O que pararam foram as edições normais, mas eles lançam edições especiais, boxes. Mesmo assim, o normal ainda sai. Então, a edição física, a tangível, ela não morre. É como o e-book. Ah, não, agora acabou o disco impresso. Não. A pessoa quer continuar tendo a experiência de ler, folhear, cheirar o livro. Eu adoro uma capa de disco. E aí, vou deixar essa pergunta também para a galera que está em casa. Você também curte essa experiência de folhear a capa do disco, ler a letra ali completinha, aprender a música, né, que está sendo tocada ali na sua vitrola? Comente aí abaixo. É uma experiência que eu curtia muito, curto de novo hoje. Temos a nossa vitrolinha de novo, né? Assim, sabe que dá para dizer, talvez, que a nova geração não se importe tanto com ler o material? Porque dá a impressão que isso está vendendo novamente para o pessoal da nossa geração. Então, eu tive essa impressão também. Que a nossa geração, ela resgatou muita coisa, porque, como vocês muito bem falaram, na época que nós éramos muito novos, e alguns até mais velhos do que nós, mas que também eram muito novos e não tinham dinheiro para ter as coisas, hoje estabilizados e estabelecidos, compram e finalmente têm aquilo que eles tanto gostariam, né? Mas não, eu tenho visto que a geração nova agora, essa atual, muitos voltaram a consumir, quer dizer, começaram a consumir por causa dos pais, da influência dos pais e dos mais velhos do que eles, que conseguem ter um contato nivelado, mesmo nível de conversa. Hoje, se eu pegar um fã de metal, de rock de 18 anos, de 16 anos, de 15 anos, eu consigo ter uma troca de ideia muito saudável. Nossa, como eu gostaria de ter visto esse show que você viu. Antigamente era uma ostentação, hoje não, hoje é um papo leve, é um papo gostoso de se ter. Fala, pô, eu já vi o Iron Maiden antes, cara, pô, eu vi uma vez, já foi demais, cara, tomara que eu consiga ver mais uma vez. E esse cara, que tá com 15 anos, ele vê o pai, né? O tio, o primo, que influenciou ele, vê os discos, vê as coisas, eu falei, cara, eu quero ter isso, é muito mais legal do que ouvir no Spotify. É que é mais do que a música, né? Na verdade, é consumir a experiência, né? Porque a música você consome MP3, Spotify. Agora, a experiência. Ir até a loja, de olhar um disco e falar, deve ser bom. Colocar na vitrola, colocar o chiadinho, virar ao lado. Você pode transcender para várias coisas. A gente passou, por exemplo, pelos videogames. O disco, ele vai ter basicamente o mesmo impacto que esse exemplo que eu vou dar. O menino lá, caramba, porra, tem um fliperama aqui no bar de Mortal Kombat 1. Porra, eu jogo muito os atuais, né? O 10, o 12. Falei, cara, olha, eu comprei recentemente o Mortal Kombat 1 e o 2 originais na caixinha bonitinha do Mega Drive. E tem que fazer aquele negocinho no controle pra sair sangue. Isso, tem que fazer o cheat code ali, né? Isso. Cara, quando ele viu, ele falou, cara, que é isso? O filho de 6 anos do padrinho do meu filho, né? Também é do metal e tal, e o filho dele, né, pô, na modernidade, coisas modernas, plataforma moderna, música da moda.
Ele, pô, tio Sérgio, posso jogar um pouco do fliperama que você tem aqui em casa? Tem um fliperama em casa. Pode. Nossa, tem um jogo dos X-Men. Nossa, é bem mais legal que esses que eu jogo hoje em dia. Eu falei, tem pro videogame de fita. Pai, a gente pode... a gente pode ter um videogame desse? Será que a gente pode... É o resgate, porque é legal mesmo. Você não falou pra ele assim, legal. tem que pagar a ficha, rapaz? 2 Mas ficha. eu expliquei, eu falei, você sabia que antigamente você não podia jogar livre? Você ia nos lugares que tinha esse aqui, ó, tem a entrada de ficha, que você tinha que comprar uma ficha pra E poder às vezes jogar. a ficha não desce. E você faz bam, bam, bam. Aí vem aqui, rapaz, tá batendo a máquina aí por quê? A gente tem uma área arcade no Blood hoje lá, com 4 fliperamas de época, Faz tempo que eu não vou lá. que tem essa cultura da ficha ainda. A gente vende a ficha. Legal, né, cara? Esse resgate... E aí tinha uma época que ali no centro tinha, né, os arcades ali. Vários. E aí tinha galerinha que sentava um do lado do outro nos de corrida, ali no Cruising USA. Cruising USA. Puta, animal. Você sentava no carrinho. Aham, muito bom. E se eu falar pra vocês que o revival se sustenta tanto hoje em dia com as gerações atuais, que isso agora virou uma tendência? Você tem bares em São Paulo, por exemplo, Só focadinho. como o Bário, que é um bar de um bom conhecido meu aí, Uhum. que é um bar de arcades, fliperamas e pinball, com música ao vivo. Tá que legal. Com música ao vivo. E o pai leva o filho, os dois se divertem juntos. Esse é o perfil da geração nova. Esse contato mais estreito, mais nivelado, mais igual, né? Ele está gerando isso. A geração nova voltou a está consumindo discos de vinil, CDs, fitas cassete, jogos de videogame, O coisas vinil eu físicas sabia, mas antigamente. a fita eu confesso pra você que eu não sabia que tava com o mercado em ascensão novamente. A fita cassete. Oh. Todas as bandas. Inclusive, você citou Brujeria, a gente citou algumas bandas. Brujeria é uma que soltou lá bonitinho. Não sabia. Versão em Daqui uns fita dias a cassete. gente vai ver novamente shows em LD, Nossa! né? Aquele CDzão mas eu monstro acho que não, pra será? vídeo. Aí eu acho que a seletividade do mercado fez o seu trabalho. Aquelas mesmo. mídias que eram... Foram descartadas tão logo Too much. aquilo. Aquilo saiu. Saiu. Mas o que sempre foi Tem forte... coisa que não é prático mesmo, né? O LD Era prático. é um exemplo aquilo. disso. Acho que, por exemplo, no mercado das fitas magnéticas ali, que o VHS, quando ele deu um pau na Betamax, achar que alguém... Porque tiveram lançamentos em Betamax, né? Sim. Acho difícil que alguns... resgatem isso, né? Não, mas aí eu acho que é demais. Mas hoje em dia você tem lá, por exemplo, Blu-ray e, pô, qualidade, pô, 4K e as qualidades continuam evoluindo. Quem coleciona filmes vai para essas edições remasterizadas, redigitalizadas, né? Não, é legal pra demais. caramba. E sabe que, enfim, eu também sou consumidor desse mercado analógico, tenho câmeras analógicas. Aliás, é um hobby recente, motivado por um amigo que me deu de uma câmera, Aham. né? E porque eu sempre gostei da fotografia. E percebi que é a experiência mesmo que pega a gente, né? A coisa do tirar foto, esperar até revelar. E aí você fala, caramba, nossa, nem lembrava que tira essa foto, essa coisa legal, demais, né? demais. Mas assim, voltando a falar um pouquinho da Sembla, tá? Porque eu tenho algumas curiosidades e uma delas é uma polêmica. Vou te colocar agora no saia justa. Oh, Bora. brincadeira. Polêmica no ar. Eu não tenho papas na vi língua, pode perguntar. li notícias há um tempo atrás que por alguma coisa que foi dito, a Mizu Rolim não sei se ela tinha saído ou sido mandada embora da banda. Isso aconteceu de verdade? Como é que foi isso? Aconteceu, não foi mandada embora, foi afastada temporariamente das atividades por um bafafá que se gerou por essas questões políticas, né? Chato pra caramba, né? Chato Questão pra caramba. política. Mas, enfim, uma coisa no âmbito pessoal dela, pessoas que sempre tiveram uma visão obtusa dela de muitos anos, não é algo recente, muitas pessoas falam, foi por causa disso. Não, já era uma perseguição, aquele negócio de hate de internet, coisa já de muitos anos. Tem gente que fica esperando, né? Você Sim. passar por um determinado lugar pra jogar uma casquinha de banana, né? Lógico, mas eu acho que isso não é só com ela, é com qualquer pessoa, né? Que, pô, fica um pouco mais em evidência, as pessoas, ainda mais Quem tá livre? nessa inflamação bipolarizada de guerra política, ideológica, começa-se essa questão toda. Dividem-se opiniões. É por isso que eu tenho amigos que acreditam em todos os lados, políticos, sociais, religiosos, do céu ao inferno, todos. E eu lido bem com todo mundo, porque cada um tem uma história, cada um tem uma origem, cada um tem uma forma de ver o mundo.
Então, lógico, quando você dá algumas opiniões pessoais, mesmo sobre coisas que você pensa que predominantemente são senso comum, ainda virão as contradições, as refutações, né, as reprovações, o hate dessa cultura nova que se tem. Mas, cara, eu digo uma coisa para vocês, pessoalmente falando, eu não colocaria um amigo que comete um erro, qualquer pessoa que comete um erro, um equívoco, na fogueira, de maneira nenhuma. Corretíssimo. Todos nós somos imperfeitos, falamos às vezes pelos cotovelos, cometemos erros. Eu já cometi vários erros na minha vida, vários. Me arrependo de algum? Porque senão eu não aprenderia, entendeu? O ser humano é imperfeito por ser ser humano, né? Ninguém nasce sabendo e nós temos muito pouco tempo sobre a Terra e muito pouco tempo aprendendo para poder ascender a uma consciência superior e livre de qualquer erro. Exato. Então, eu acho bobeira. Mas não sei o que, eu não gosto da música. Tudo bem, não goste. Mas eu queria que você não fizesse isso. Eu falei, não mas precisa assistir, né? não escuta, não assista. A música é minha. Mas você tinha que fazer, não tem que fazer nada, tem que fazer o que eu quiser. Faça você. Sou livre. Por que você não faz uma? Sabe que uma das coisas assim que eu percebo As pessoas gostam muito de dar opinião. A internet validou muito isso quando a linguagem, quando deu voz a todos, né? E eu acho que isso tem um ponto positivo extremo, porque hoje você pode se expressar, você pode interagir. A internet, desde a internet 1.0, 2.0, 3.0, nessa evolução. Desde o chat da UOL. Isso, pô. Comecei no chat da UOL, do Mirk. Eu tive Mirk. Todos nós tivemos Mirk. Quer dizer, muitos novos aí que estão assistindo. E eu percebo assim que o pessoal, que é engraçado como as pessoas, elas fazem questão de dizer, eu percebi um erro teu, viu? Não sei se você percebeu, mas agora, você errou, quando é pra elogiar... não. Aí quando é pra elogiar, eles mandam no WhatsApp. Olha, foi muito bom o programa. Eu falo, escreve lá no comentário. Isso, dá uma avaliação pra positiva. dizer assim, nossa, o som estourou a hora que ela riu. Eu percebi que estourou. É que é um limite orçamentário meu, né? Que já corrigimos, mas você entendeu? É fácil o cara olhar pra você e falar assim, mas eu acho que você não devia usar essa barba assim. Como assim não devia usar essa barba assim, cara? Mas são opiniões. As pessoas gostam de dar opinião. E claro, eu acho que todos têm o direito. Mas sobre essa questão de opinião, do jeito que você se veste, do jeito que você... É uma questão sua, entendeu? Então, assim, a minha forma de ver as coisas eu foco no trabalho. Boa. Eu foco no trabalho. Meu foco é 100% no trabalho. A gente faz o melhor possível com os meios que a gente tem. Eu, pessoalmente falando, minha forma de ver o mundo, eu não julgo ninguém, não tenho preconceitos. Acho que cada um tem o seu livre-arbítrio para ir e vir e pensar o que quiser, lógico, com limites dentro da sociedade. Lógico, tem erros. Exatamente. Você não pode cometer. É livre quem conhece seus limites. É livre quem conhece seus... Nossa, eu ia falar isso agora nessas palavras. É livre quem conhece seus limites. E aonde o seu acaba e o do outro começa, né? Então, acredito que todos nós, em algum determinado momento da vida, pensamos errado, agimos errado, fazemos algo equivocado. E isso é normal. Então a Mizuho continua na banda. Continua. E vai pra essa turnê na Europa em outubro. Até porque é uma simpatia, né? Sim, não, cara, e é talentosíssima, cara, uma voz demais. Incrível. Nós somos amigos há 13 anos hoje, 14, 15 anos. E todos na banda, Ela todos te na admira banda. pra caramba. Ah, Falou muito de você. Eu tenho um amor infinito por ela, nível família. Ela é a irmã mais nova, né? Que eu nunca tive por parte de mãe e pai. E são poucos amigos que eu posso chamar de irmãos. Então, assim, se nós pensarmos na trajetória, as histórias que nós conhecemos, né? Por cada um na banda tem a sua opinião e visão de mundo. Cada um tem a sua opinião. Então, muita gente, num tsunami, diz, não, todos da banda, não sei o que... São seis pessoas, né? 6 pessoas que pensam completamente diferentes sobre aspectos políticos, sociais, religiosos, opiniões pessoais, né? Aonde nós temos uma convergência, uma sinergia direta na música.
na poética, na maneira de escrever e na materialização daquilo tudo que nos inspira. E se você pegar o Iron Maiden, são vários caras que têm opiniões divergentes. Judas Priest, vários caras com opiniões divergentes. Slayer. Imagina, todos 4 esses caras com anos opiniões juntos. divergentes. Megadeth, mais ainda, já jogou mil polêmicas, conflitos. Não, Megadeth são 4 caras com a opinião do Dave Mustaine. Não, e assim, hoje o Megadeth já tem opiniões diferentes e tal. Né? É verdade, o Kiko Loureiro comenta isso, né? É um que cara hoje completamente diferente um grau do Dave bom de Mustaine. liberdade, segundo ele, pra tentar dar um toque pessoal ali na música, né? Até porque o Dave Mustaine não vai ser a fábrica de riffs, que é um apelido que já rendeu muito pra ele, né? Acho que ele não vai ser a fábrica de riffs a vida inteira, né? Embora até agora, 100% bem feito. Sim, não, eu acho que essa diversidade de opiniões, diversidade de visões, apontadas para uma direção só, elas concretizam e resultam em muitas coisas boas. Então, assim, eu tenho o prazer de ter amigos de diversas opiniões e visões diferentes, diversas opções de vida, seja a opção sexual, opção de conduta, e assim, eu nunca vou querer apontar o dedo e dizer, ó, você é isso, porque quando você julga alguém, outras apontam o dedo, 20 apontam para você. Nossa, com certeza. E agora, ainda, né, sobre a banda, né? Eu queria saber o seguinte: os discos, você falou ali de uma espécie de sinergia ali entre as músicas, que talvez, Sim. né, você pode deslocar uma música daqui, outra para lá, para manter vamos dizer, um começo, meio e fim. Entre os álbuns também há uma conexão, ou obrigatoriamente cada álbum tem que ter uma temática diferente? Olha, essa é uma pergunta excelente, assim. Eu acredito que um álbum seja uma evolução do outro. E deve sim manter uma essência que é a sua personalidade e identidade musical, né? Mas cada álbum, ele tem uma gama de inspirações, visões, poética, algo que está querendo ser externalizado dentro de você. Então, sim, muitas vezes no mesmo álbum de 12 músicas, 3 se conectam, às vezes as 12 se conectam. Uhum. Mas existe isso, essa sinergia entre as faixas, né? Essa atmosfera. Tem álbuns que são conceituais, né? na história do rock, do metal, tantos de sucesso estrondoso e relevância histórica, mas eu acredito que você tenha músicas que se conectam, você tenha, às vezes, um disco com a mesma atmosfera, né? Até hoje, a história que contamos, tem uma história em faixas que tem a chancela chamada Legacy of Blood nas músicas da Semblant. É uma história que a gente materializou numa saga em quadrinhos, lançada pela Dark Side Books em 2020. Né? Eu e o André Meister concebemos, que é um ilustrador bem conhecido. Eles lançaram um livro, tá até na Amazon para vender. Sim, isso mesmo. Ele é baseado nessas músicas que tem... Cada disco a gente solta uma ou duas dentro desse universo, dessa temática, que é uma história que eu fui escrevendo. O Guto também começou com ela lá no primeiro disco, ele veio com essa influência, a gente foi mantendo... Né, ele soltou uma ideia, eu soltei uma ideia, era para ficar no primeiro disco, mas aí na minha cabeça foi desenvolvendo, eu continuei a escrever. Então, cada disco tem lá um título, entre parênteses, Legacy of Blood, parte X. Tipo The Unforgiven, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basicamente isso, né? Porque eu gosto muito, pessoalmente falando. Tudo que eu tô falando hoje aqui é pessoalmente minha visão sobre as coisas. Certo. Né? Então, assim, mas é o que queremos. Na própria Icon of Sin, que é essa banda de heavy metal tradicional dentro da Frontiers, no primeiro disco de 2020 tinha uma música chamada Clouds Over Gotham. Eu sou um fã inveterado de Batman, dos quadrinhos do Batman, dos livros. Ele é muito mais legal que o Superman, que fique claro. Anos-luz. Anos-luz. É um personagem fascinante, tem um psicológico problemático. Ele, toda a saga dele é ele tentando se entender, assim como tenta entender os vilões. É uma coisa fascinante. Então, eu tenho essa ligação muito forte com o Batman. Eu fiz uma música chamada Clouds Over Gotham, que tem uma continuação, parte 2, nesse disco que sai ainda esse ano, que a gente acabou de entregar. Sai já esse ano? Sai esse ano. Porque o anterior foi ano passado, né? O anterior foi em 2020. 2020? Mas, peraí, você acabou de entregar um disco novo lá pra galera do Japão.
Japão com outro projeto. Não, esse do outro projeto, Mas não da Assembly. primeiro Mais disco da Icon of Sin foi em 2020. Tá, mas você Aí falou estourou que lá. entregou um agora. Tá. Entreguei Eu que uns meses confundi. atrás de uma banda chamada Storm Warning, de hard Essa. rock. E entreguei o segundo da Icon of Sin agora. Caramba! 2000 Não, me confundiu porque me 2023, veio o ano, eu falei o ano Não, passado mas- pensando na Assembly. Teve A gente lançou o Icon of Sin 1 em 2021. Então, 2023, estamos lançando o segundo. Gente, ele Para não vocês para. entenderem. Uma gravadora tem a visão seguinte de uma banda. Que o ideal para uma construção de carreira a longo prazo é você lançar um disco novo a cada 2 anos. E nós, hoje, seguimos à risca isso. Inclusive nas produções que eu faço fora da Assembly também. Não, é isso que eu tô falando. Você produz tanto que vai além. É que ele tenta Das- manter o ritmo do iPhone. É um novo, pelo menos um por ano, entendeu? Pelo menos um por ano. Gente, de onde vem tanta inspiração? Só do videogame? Não, de tudo. Quando né? De vai tudo. vir aquele disco com aquela vozinha de monstro? Gutural. Tipo, gutural. meio Pô, a Semblant já tem muito, né? Então, pô, a Semblant grava um novo esse ano que vem sai. Mas eu tenho um outro projeto também, aí guardado a 7 chaves, que é um projeto extremo mesmo, assim. É disso que eu tô falando. Pancadaria mesmo. Tipo, pedrada, pesadelo em 10 músicas. Não, exatamente. Eu tenho um projeto a 7 chaves ali que eu já venho construindo há um bom tempo. Que... Vai vir lançar aqui esse projeto, hein, cara? Sim, não, é um projeto bem extremo, cara. Bem extremo. Com as influências que eu tenho de death metal, black metal. Show. Mas tá fazendo sozinho ou já tem parceiros nessa história? Eu venho caminhando um pouco sozinho, mas eu coloquei um ou outro na história. São caras que eu admiro há muitos anos, Já muito pode tempo. falar? Não, ainda não. Ah, Tá tomando forma agora, né? E é um negócio que eu faço sem pressa. Faço quando tenho tempo, nos intervalos, entre uma produção e outra. gente, mas dá tempo de fazer show, produzir música pra quantas bandas? É uma trabalheira, né? Não, essa pessoa aqui, gente, é um fenômeno. É Tô que assim, impressionada. cara, o que dificulta hoje é o dia ter 24 horas. Porque você tem um bar para administrar, você tem uma banda para administrar. E o banda- Rafael? E uma família, isso que eu ia falar. E uma família Um aninho. maravilhosa, assim. Mas a minha esposa também é um ser humano único, extremamente inteligente, extremamente talentosa. É uma mãe incrível, uma esposa incrível, assim. Ela me ajuda em absolutamente tudo. Eu ajudo ela também em tudo que eu posso. E se acha tempo pra tudo mesmo. A gente dá um jeito quando a gente quer as coisas. É O que é verdade. mais difícil, fazer música nova ou trocar uma fralda? Pô, trocar fralda é muito fácil. Eu acredito que as pessoas foram... Naquele dia da dor de barriga horrorosa da criança, como é que é isso? A Mary e eu, nós nunca nos preparamos para sermos pais, né? Inclusive, nós não queríamos ter filhos no Não passado. é que não queriam, não estavam planejando. Nunca planejamos, mas assim, a longo prazo, visão a longo prazo, a gente não nos via Como pais. mãe, pai. Aham. E aconteceu. Aconteceu. E E veio a gente veio com aquela carga, porque as pessoas nos assustaram muito no decorrer da vida sobre responsabilidades como pai, como mãe, né? E a gente criou uma imagem de que seria uma missão muito difícil, quando na verdade, por nós termos os nossos pais falecidos, né? Muito do feeling e do tino que a gente já sentia de como criar, como deveria ser criar, se concretizou. A gente tem um filho que, ao contrário do que muitos nos falaram, dorme 9, 10 horas por noite sem mas acordar. Isso é uma exceção, Nos rapaz. horários certos. Isso é uma exceção. Ele tem o chorinho dele, a manhãzinha dele tem, mas na maior parte do tempo ele é sociável com todo mundo, dá risada o tempo todo, é interessado nas coisas, ele gosta de se manter ativo de uma maneira positiva. Claro, ele tem um aninho, muita coisa vai mudar, claro que vai. De semana para semana a gente vê uma evolução, de dia para dia a gente vê uma evolução. Mas eu entendi que o filho, ele incorpora muito a personalidade dos pais e da energia dos pais, né? Então, eu vejo o nosso filho de uma maneira muito tranquila. Ele claro, é espoleta, é interessado nas coisas, mas talvez como nós éramos quando éramos
bebês. Crianças, claro. Né? E a gente foi aprendendo isso e criando um fascínio por cada detalhe. Então, trocar uma fralda é muito fácil. É muito O pessoal mesmo quando tem uma reclama, né? sujeirada. Mas é tão tranquilo. Cara, é muito tranquilo. Não chega a ser prazeroso, porque é uma coisa que você está fazendo É. pelo ser da tua vida, né? Mas, cara, quando você tá ali trocando fralda e fala, porra, que caca, hein, filho? Que bagulho dele, olha pra você, se mata de dar risada. É legal demais. Amor. Eu e a Mary também nunca tivemos muito nojinho ou mimimi com qualquer coisa. A gente topa tudo. E troca aquela fralda cantando heavy metal ainda, né? Sim. Porra, A gente bota os shows na TV, ouvindo música na TV. Palm Def é espetacular. Cara, várias vezes eu tô escutando um death metal, assim, pô, agora um monte de gente vai dizer, porra, isso aí não pode. Pô, eu tô escutando um Morbid Angel, tô escutando meu Slayer, pancadaria ali, e o Nenê tá ali no mesmo ambiente e tal, tá tranquilo, já tá habituado. Aí, pô, várias vezes eu tô assistindo, pô, uns clipes do Ghost, né? Pô, que das bandas de Geração Nova, é uma banda que eu adoro, desde que lançou o primeiro disco, eu Eu acho sou muito meio legal. velho, não tenho curtido muita coisa nova. Cara, eu gosto do Ghost porque me lembra muito Merciful Fate e o King Diamond, que Sim, são Merciful bandas Fate que maravilhoso. eu venero minha vida inteira Gosto também. Então, sempre me lembrou muito isso, né, no arranque da carreira. Eu boto os clipes, o Nenê fica assistindo, fica fascinado. Aí sempre vai ter aquela pessoa que diz, boa, mas vai influenciar o Nenê. Meu querido, o bebê é um livro em branco. É isso aí. É um livro em branco. Ele vai ver com bons olhos aquilo que for lhe apetecendo e aquilo que o pai e a mãe veem, lidam de uma maneira positiva e harmoniosa. É isso. E vai ter adolescente, adulto, que vai lembrar do que o pai e a mãe tinham por costume, seja para ter algo, para criar um gosto, ou seja para dizer também, olha, isso é o que eu não gosto porque eu ouvi a vida inteira e tá tudo bem. E eu nunca vou impor absolutamente nada. Eu nunca vou impor absolutamente. Eu sou totalmente contra isso. Acho que, lógico, você tem que ensinar limites óbvios, você tem que ensinar lições valiosas, mas eu acredito que no desenvolvimento de um filho, o que conta é você deixá-lo se desenvolver, se expressar e estar ali para apoiar, Claro. mostrar. Eu Orientar. nunca vou impor, você vai escutar isso, Não. vai escutar sim. Pô, bota um tip-top do Slayer no meu filho. Se ele gostar de heavy metal quando for adolescente, chegar ali, pô, pai, eu gosto muito das coisas que você está escutando, pô, posso sentar junto aqui? Claro. Não vai ouvir Diablos em Música, só os anteriores. Agora, Pô, mas eu sou gosto um desse exemplo disco, cara. disso. Meu pai era dono de balada anos 80, Dancing Days. É mesmo? Meu aniversário de 1 ano foi na boate, foi na balada, numa matinê domingo à tarde, com todas as crianças nessa balada, gravada em Super 8 sem som. Sim. Então, eu vivi isso. Meu pai chegava em casa com vários discos da época e chegava pra gente e apresentava. E daí eu nunca esqueço essa história. Ó, isso aqui é rock pauleira. Pai, mas como dança rock Adoro pauleira? essa frase. Eu devia ter uns 2 Isso é ou 3 maravilhoso. anos. E meu pai fazia assim, ó. E eu lembro muito disso. Ele não era um grande fã de rock, ele era de outros estilos musicais. Mas por ter uma balada, eles tocavam vários estilos com mais ênfase na disco dance, que era a moda Era o que tava da época, na era o época, que estava né? no auge. Não vou falar o ano, mas vocês já deduziram. E é isso aí. A gente, quando cresce, vem com esse amor pelo vinil, vem com esse amor pela música, pelo... Gente, eu sou pirada num show ao vivo. Eu adoro show ao vivo até hoje. É outra experiência. E É outra você, experiência. ela acabou de comentar vamos dizer, né, do que tinha, porque tinha uma balada, era Dancing Days e tal. Que outros estilos de música fora do rock and roll te agrada, assim? Pô, eu vou dizer pra vocês que vários. Eu gosto muito de inúmeras bandas dos anos 80. Tipo, Tears for Fears, Depeche Mode, Sim. o próprio The Cult. The Cult já entra no rock, eu vou pro pop. tá, Assim, vamos lá. Michael Jackson. Cara, eu sou fascinado por Michael Jackson. Gosto muito também. Cara, eu gosto de Madonna. Show. Acho incrível. todas Ahá, todas talvez? Ahá demais. Ahá é uma das bandas que eu mais... Uma das bandas que eu mais gostei na vida foi o Ahá. Assistiu eles no ano passado aqui em Curitiba? Eu perdi esse show. Então tá aqui no canal, na Toca Cultural, os melhores momentos. Depois não Não. perde, porque eu tava lá com o celularzinho na mão, assim. Não, e eu acho que Uns minutinhos preciosos. o pop dos anos 80 e o rock, o próprio heavy metal, eu não sei, eu identifico uma ligação. Meio que no estilo
talvez, não tô dizendo só na atitude, porque tinha aquela coisa de ser transgressor e tal, mas, cara, eu não sei, pra mim soa parecido em alguns pontos. É que tudo se tocava ao vivo na arena e tinha uma banda e mais pessoas envolvidas para apresentar. Era todo Então, aquele clima. tem essa conexão. Você via nos anos 80 o Def Leppard, o Motley Crue, Sim. o Guns N' Roses ali do começo da carreira, o Black Sabbath nas fases dos anos 80, dos shows de arena, né? O White Snake bombando, e as bandas pop também trilharam esse caminho. Então você via lá o Tears for Fears, que eu citei aqui, fazendo show ao vivo. Você via o A-ha, show ao vivo. Mr. Mister, show ao vivo. Eu sou um inveterado por esse Britpop e essas bandas dos anos 80, né? E eu confesso pra vocês que mesmo nos meus anos 90, já sendo totalmente dentro do metal, quando eu saía com os amigos que gostavam de outros gêneros, eu me divertia demais com aquela fase Eurodance. Nossa! Então tinha o Snap, tinha o Hadaway, tinha o DJ Bobo, eu achava aquilo DJ demais. Bobo. Mas assim, mais distante, tem aquela coisa que você fala, olha, eu gosto e não tem nada a ver. Bolero. Cara, tem, cara. Chitãozinho. Tem, não tem. Cara, Tanta evidências? eu digo assim, por parte de pai, né? Meu pai gostava de rock, rock bem raiz, assim, os clássicos mesmo, desde do Johnny Cash, do Elvis, Legal. passando ali pro Creedence, mas aí ele entrava forte no sertanejo, que foi a criação dele. Então, assim, Sim. pô, sempre gostei muito de Sérgio Reis. Porra, sertanejão raiz é top. Aí quando ia pro sambão ali no El Rosa, Cartola, sempre achei muito legal, sabe? Tem lembrança do primeiro show ao vivo? Que você falou que você gostava muito de shows ao vivo. Tem essa lembrança? Tenho uma lembrança clara do primeiro show que eu fui. Qual e quantos anos? Eu comecei na época do colégio com 12, 13 anos a ver os shows nos festivais que tinham na escola, né? Aqui As em Curitiba. bandas. Eu estudei num colégio chamado Colégio Martinos, aqui. E aí você tinha a galera do estadual, a galera do Cefet, que todo mundo gostava de metal, todo mundo se conhecia, a gente saía da aula e se encontrava. Mas aí nos eventos de escola a gente via a galera tocando, mas aí quando eu pude pegar um ingresso pela primeira vez e ir num show, olha, foram dois. Foi o AC/DC Show. em Showzaço, 96, de cara. na Pedreira. Primeiro super E top, o, e o Monsters of Rock do Couto Pereira com Iron Maiden, Skid Row. Nossa. E na cola, eu tive um primo mais velho que sempre foi muito atuante nesse meio, assim, né? Que, pô, me apresentava muita coisa, me levava nas coisas. Mas eu também tive amigos mais velhos ou irmãos mais velhos de amigos que carregavam a gente também, né? Então, pô, naquela época eu já conheci o Merciful Fate, King Diamond, e ele não tocou. Eu lembro direitinho que eles não tocaram no Monsters of Rock do Couto Pereira. Teve ali o Iron Maiden, já com o Blaze Bayley, turnê do X Factor, Skid Row, Motorhead, Nossa, Halloween, caramba. na Halloween. turnê do Teve aqui também há uns dias turnê atrás. do Time of the Oath. Mas tudo junto assim? Isso, festival Monsters of Festival, Rock, né? Festival é foda. Aí, pô, Raimundos Raiz, né? Era aquele começão no Raimundos. Parte boa do Raimundo, Parte né? boa no Raimundos. E aí, cara, eu naquela vibe, cara, mas vai ter show também do Merciful Fate e do King Diamond juntos ao mesmo tempo. Caramba. No Aeroanta. Eu falei, cara, como é que eu faço pra ir nisso? Naquela época, a galera não conferia documentação. Não tinha essa censura. Era mais Então, 16. Tinha, mas a galera não conferia. Era muita gente, a galera queria facilitar. Já tá aqui mesmo, entra. Então, pô, eu desde muito cedo tinha bigodinho, cavanhaque no queixo. Isso dá uma enganada, né? E a galera achava, pô, o cara tem 13, tem 16. Claro. 16, né? Eu lembro que na época eu treinava jiu-jitsu já, na época do Carson Gracie. Pô, tem academia Carson Gracie até hoje, né? Mas eu treinava na época, a galera me chamava de bigode. Porque eu já tinha bigode, né? Com 12, 13 anos eu já tinha bigode. Porque eu queria ter barba, né? Eu falei, não, pô, raspava com a gilete até crescer alguma coisa. Também fui desse. Também fui desse. E aí, pô, eu chegava nos lugares, cabelo crescendo, cabelo, pô, cara, tem idade, né? Tá com ingresso, chega aí. Então, pô, eu vi esses shows. Aí no mesmo Aeroanta vi o Manowar,
Foram os 3 primeiros shows da minha vida, assim, grandes, né? Aí, pô, teve Sepultura na época com Ramones na Pedreira. Bon Jovi também, mas nessa época aí eu ainda não entrava nos shows, era um negócio assim, mas eu ficava do lado de fora. Você foi. Eu morava no Bom Retiro e escutava os shows da Pedreira. Eu morava eu sempre morei no Mercedes, colado no Bom Retiro, era meio que rota, então E a pé até lá. E os meus amigos de idade bem nova também iam, meu primo mais velho, que gostava muito, também ia, todo mundo influenciando, eu falei, cara, eu vou ficar ali só pra estar no mesmo próximo, no mesmo ambiente. Mas aí nos shows que eu fui, efetivamente, foram esses. E eu lembro que também fui no Bruce Dickinson, Jason Bonham Band e Ronnie James Dio, no Marumbi Expo Center. Isso foi em 97. E no mesmo 97 foi a primeira vez que eu vi o Crisium apresentando o Black Force Domain. Black Force Domain. E o disco que veio depois, que foi aquele que tem tipo... Não lembro o nome. Tem tipo ferro derretido, assim, um negócio de fundição na capa, que eu acabei de esquecer o nome. Tenho ele. Também não lembro agora. Então, mas é que o Black Force Domain é o classicão da banda, E né? foi num bar chamado Toscos Metal Bar. Nossa. Show do Crisium aqui em Curitiba. Foi Mas seu pai nunca te levou num show, caralho. assim? Porque ele gostava de rock, Cara, né? meu pai gostava, mas meu pai não ia em eventos ia. assim. O que meu pai me levava muito, meu pai gostava demais também. Eu me criei muito nesse meio de luta, arte marcial também em Curitiba, tipo jiu-jitsu, muay thai. Gosto também. E meu pai gostava muito do Vale Tudo na época, né? Massa. Que é os primórdios do MMA. né? Pride. Sim, falamos aqui no podcast esses Pride, dias. o Ultimate Fighting, né? Cris Não era Padilha. o UFC, era o Ultimate Fighting. Então, você via lá, meu pai adorava. Então, eu falei, pai, vamos nos eventos? Ele falou, vamos. Aí meu pai começou a me levar no círculo militar. Lá no Círculo Militar, é um lugar clássico. também. Nos eventos Fui de em alguns. MMA que tinha lá. E lá, né, na época, também via que tinha shows, daí eu comecei a frequentar o circuito local, assim, desde os 13 eu saio no circuito lá. A minha primeira banda em Curitiba foi com 13. Caramba. Foi Show, com hein? 13 anos, cara. Mas era então dividido entre a banda e o jiu-jitsu aí o tempo, né? Porque Cara, a arte marcial também é difícil você sair dela. O jiu-jitsu, karatê, hoje Muay Thai, mas hoje faz uns 3, 4 anos que eu tô parado. Fiz o Muay assim. Thai também, parei faz uns 3, 4 anos também. Puta, era um tesão. Mas, cara, é um negócio que eu amo de paixão, assim. Posso te dar uma dica legal, então? Claro. Um podcast curitibano pra você assistir. Dos nossos amigos. Dos nossos amigos do The Fighters Office. Procure. Pô, vou procurar. Estreou Cristiano agora. Padilha, meu professor de Muay Thai. Pô, que legal, cara. Foi entrevistado por nós aqui há alguns dias atrás e tá com um podcast muito legal. O primeiro episódio foi com Ele e o o Pedrinho, Capoeira. né? Sim, ele e o Pedrinho Abdala. E aí agora estão só falando com a galera do MMA. O Cris foi pro UFC como treinador. E é um cara que tem bastante experiência. Você curte, cara, assista. Cara, vou ver Muito com legal. certeza. Vou ver com certeza. Curitiba sempre foi a meca também da arte marcial, né? Não só a capital do rock, do metal no Brasil. Porque até a galera de São Paulo, que acha, pô, meus amigos de São Paulo que me perdoem, mas a galera de São Paulo sempre achou, não, cara, São Paulo tem a tradição. Eu tô falando, meu amigo, Curitiba, eu sou bairrista. Não, mesmo, se você tivesse que fazer o pack do jovem anos 90 em Curitiba, você ia ter algumas coisas. Como, por exemplo, Sim. ia ter que ter um Lecheval, ia ter que gostar de rock and roll, de heavy metal. Bermuda da Marra, eu Puta usava. da marra, puta merda. E a calça xadrez da marra. Calça xadrez tinha também. E você teria que gostar de arte marcial também, Sim. porque sempre foi Pô, aqui. Porra. aquela geração do Muay Thai lá, pô, Vidal, o Vanderlei, o José Pelé Landi, Nossa, aí o isso Alexandre das antigas. Penão, pô, toda Tinha o essa Catel, tinha o Wagner Tibúrcio, tinha... Búrcio, Porra, tem uma galera, Minotauro, Minotauro, Vanderlei Silva, Anderson Silva agora, mas esse aí... Maurício Shogun, Murilo Ninja, Anderson Ninja, Silva, irmão do Shogun. Porra. Cara, não tem, né? O cara... Assuério Silva. Você ia acabar gostando por tabela, porque teus amigos iam gostar disso também. Sim, mas né? todo mundo tinha muito essa cultura na época, né? Era muito forte. A chutebox aqui É verdade. criou uma religião de arte marcial, É. literalmente, assim. É um negócio que a galera vivenciava. E isso em Curitiba foi muito forte, né? Então você tinha lá, pô, o movimento musical acontecendo, era rock Tem grunge, tudo a heavy ver, né, metal, cara? rock and roll, grunge, hard rock, heavy metal, tudo conectado. A cultura da luta muito conectada. E
era tudo muito legal, assim. As lojas de disco, as academias. Tinha aquela loja de disco que ficava na travessia ali, quando a gente sai do Largo da Ordem, descendo para 15 de novembro ali, que tem aquele tunelzinho debaixo da... Nossa, tinha como é que era o nome tinha da uma loja de disco Sim. que ele só tinha discos e CDs, né? E eu me lembro que tinha os CDs mais raros que você ia encontrar. Não, nessa época tinha Tipo, Savarin, a Não, Savarinha Temptation. até hoje, né? A Savarin até hoje. De vez em quando eu dou uma visitada lá, pega um vinilzinho. Sim, sim. Aliás, quero entrevistar o pessoal da Savarin, Tem que porque deve ter muita entrevistar. história legal. Tem que entrevistar. Aí, pô, tinha Classic Laser, Savarin, Temptation, Armazém do CD. Jukebox, Armazém do CD. Mas aquela Rei loja do disco. especificamente, que era ali na galeria de baixo. Ali, Eu esqueci o nome. Sumiu o nome também. E eu me lembro de chegar lá e ter aquele CDzão pirata do Pantera ao vivo, que não existia. Não aquele bonitinho, aquele que saiu depois. Não. O nome da gravadora, inclusive, era Why Not? Não, mas eram os bootlegs que saíam na época a rodo, assim. Tinha o meu primeiro disco do Metallica, meu primeiro CD do Metallica, foi um ao vivo em Los Angeles que saiu no Brasil com um bootleg barataço que tinha em todos os mercados. Aí. Falei, opa, Metallica, peguei. Nem sabia se era oficial da discografia ou não. 12 anos, aquilo. 11, 12 anos. Peguei. Mas essa fase foi incrível. Eu acho que a gente que calejou dessa fase consegue transmitir muita coisa legal pra geração nova também. Não, é isso aí. Cara, infelizmente estamos caminhando para o final, né? Pois é. Mas Deixar, a gente fica eu aqui conversando acredito mais que horas. teremos um repeteco. Vamos. Sim, Pô, quando eu ele tô lançar o dentraço. projeto pesadão dele. E numa dessas a gente traz ele aqui e chama mais um amigo do metal aí, sei lá, chamamos o Juninho da Let's Rock. Vamos chamar. O Paulo Barão vem junto, alguém Paulo que queira Barão. falar de heavy metal. Pô, esses com a são gente. todos amigos. Inclusive, pô, temos que enaltecer mais uma coisa sobre Curitiba. Manda. Esse documentário fascinante feito pelo meu amigo Juninho, Newton Santos Júnior, lá da loja Let's Rock, Isso aí. e o grande Otávio Lourenço, Da Choke. da banda Choke, que, pô, é escritor. Quase um cara sensacional. argentino. Quase argentino. Está lá, está na Argentina uma vez por semana. Uma vez por semana. Mas, Não, e nós tivemos a honra de acompanhar também, muito Eles legal. estiveram aqui com a gente. cara, Fomos na pré-estreia, puta animal. isso é algo Muito que não bom. é só da cidade municipal, não é algo estadual, não é algo nacional, é algo global. Um documentário que pegou toda essa história do heavy metal sendo desenvolvido em Curitiba, gente, Curitiba, com a visão dos maiores nomes ícones nacionais que se projetaram através do mundo e da história sobre o cenário de Curitiba, com as bandas que fizeram e fazem a projeção do nome da cidade pelo mundo inteiro. Com certeza. Isso é uma coisa que para mim é uma honra infinita. Eu nunca deixo de falar de Curitiba ou usar um cenário de Curitiba nos videoclipes da Semblant e falar das bandas da cidade. Cara, das bandas que eu admiro. O Sad Theory, que tá na tua camiseta. Tá O aqui, Guga, né? o Guga não é só um amigo para mim. O cara é Sonzeira. um irmão, é um cara que eu Sonzeira. amo. Todos os caras da banda, todos os discos da banda, desde o começo eu acompanho. Indica então pra galera aí, pelo menos umas 3 bandinhas aí mais. Vamos dizer, o básico de Curitiba ali que você indicaria. 3 bandas de metal curitibanas que você não pode perder. Eu não vou usar Semblant como exemplo nessas 3. Eu vou falar Semblant mais 3. Semblant, por favor, escute, procure. No Google, no YouTube, a gente tá em tudo. Mas eu vou citar 3 bandas que eu considero indispensáveis de metal da história da nossa cidade. A primeira delas, eu vou continuar o que eu estava falando. Sad Theory. O Sad Theory é uma banda incrível de death metal técnico com Foda. letras nihilistas, Discão fudido. incríveis, com inúmeras influências de poesia e literatura, são riquíssimas. E instrumentalmente é riquíssimo. Top. É um death metal que é tão técnico, tão bem feito, que faz frente a qualquer banda ao redor do mundo. Concordo. Outra banda, vamos lá. Eu teria que citar umas 50 para ser justo, mas eu vou falar 3. Tem que ser 3. é um Outra desafio. banda que vocês não podem deixar de conferir da história de Curitiba é o Dragonheart. Dragonheart é uma banda de heavy metal tradicional com influência do heavy metal alemão com temáticas épicas na linha do Running Wild, do Gravedigger, na linha do Blind Guardian do começo da carreira. É uma banda incrível, riffs de guitarra, estão lançando um disco novo agora,
Vamos lançar por uma gravadora fora do Brasil também. Show. É uma banda que faz capas dos discos com o Andreas Marshall, renomado artista que fez capas por Creator, pro próprio Running Wild, pro Grave Digger, pro Blind Guardian. Ou seja, é um cara que nenhuma banda brasileira faz capas, praticamente. O Dragonheart faz. E por terceiro, uma responsabilidade. Olha lá o que Olha você vai lá, falar, hein? hein? Vai ter gente com ciúme. Vai. Não, eu vou ouvir muito depois, com certeza. Cara, não me citou lá, hein? Até porque a gente já mencionou várias aqui ao longo do programa, né? Mas a amizade é a mesma. Eu vou falar de uma atual que tá acontecendo agora. E eu não falaria se não tivesse, assim, do caralho. Eu tô falando de metal, tá? Tá claro. Metal. Royal Rage, que é uma banda de thrash metal, Essa eu não conheço. recente na sua história, mas muito bem feita, cara, muito bem montado. O show é absurdo. Eles tiveram materiais, assim, um pouco caráter de demo no passado, mas agora eles estão gravando um puta disco. Vão lançar agora. Então, Royal Rage representando thrash metal nessa pegada. Porra, Exodus, Testament. Foda. Pô, puta banda. Tem outros nomes? Claro que tem. Um monte. Tem o Doomsday Ceremony, tem ali o Hellgun, Child in Flames. você tem o Atrocitus, o Child of Flames, você tem... Você tem o Amen Corner. o Amen Corner, tem o Murder Rape, Você tem a Choke. Choke do Otávio, você tem uma história de muitas... E o Necrotério, não vamos esquecer do Necrotério, É. caralho. O Hecatombe Necrotério. do Mano. O Mano sabe que eu sempre fui louco pelo Hecatombe, adoro a banda, cara. Enfim, Curitiba tem uma história muito rica. E você poder documentar isso e poder falar sobre isso é um espaço que vocês também estão dando, que é primoroso demais. Muito obrigado por isso. Nós A gente tem aqui no canal, e também para você que quiser saber mais sobre esse Curitiba em Peso, sobre esse documentário, a gente tem uma matéria que a gente fez no pré-lançamento, lá em 2021, no Jokers, quando teve uma exposição de fotografias muito legal, com o nosso amigo Clóvis Aquênia. Apresentaram todo aquele universo do metal curitibano pra gente, e a gente foi assistir no cinema o lançamento do Curitiba em Peso, um puta material, que aí a gente acabou sugerindo pra galera, 3 horas, né? Acabou ficando pesado pra assistir tudo de uma vez, mas é muito rico o material. E a nossa dica é que sim, por favor, façam disso uma série. Tem que ser, né? A galera vai querer assistir muito isso, mas em formato de série, eu tem que ir acho pra que televisão. tem que ir pra televisão, gente. Eu é um acho- material muito rico. E tem que rodar o mundo também. Tem, É com isso certeza. aí. Então, nós agradecemos a sua presença aqui, de doar um pouquinho do teu tempo O prazer é todo para o meu. pessoal aqui da Toca É Cultural. chato acabar um Suas papo redes bom, sociais, né? por favor, para quem quiser te acompanhar. Bom, pessoalmente falando, Sérgio Mazul, M de Maria, azul de cor azul. Sérgio Mazul em tudo, Facebook, Instagram, estamos em tudo. E Semblante com T mudo, em todas as redes sociais também. Instagram, YouTube, tem os nossos videoclipes lá. E se você acompanhar as minhas redes sociais, vocês vão poder testemunhar também, passo a passo, sempre estou postando, botando stories, todos os discos que eu estou produzindo, tá? Você tem hoje Icon of Sin, tem Storm Warning, tem o Brother Against Brother, que é mais um lançamento pela gravadora. E isso vale como ponto final também. Hoje a gente tem 5, 6, 7 projetos junto com o meu grande amigo Marcelo da Landfall, ou passando por ele, ou conectados conosco. Na Frontiers Records, que é uma das maiores gravadoras do mundo e da história, uma gravadora major. Italiana, né? Gravadora do Journey, Whitesnake, Só isso? Foreigner. E hoje você tem 6, 7 bandas, 6, 7 projetos de Curitiba Foda. dentro dessa gravadora sendo lançados mundialmente. Então, enalteça os artistas da nossa cidade ou da sua cidade, se você não for de Curitiba, porque nem o céu mais é limite, né? É isso aí. Desde que o homem chegou na Lua.
muito bem. Quais são seus recados da Eu paróquia? quero convidar essa galera que ficou até agora aqui com a gente para assistir o Toca Podcast toda quinta. Sempre tem um papo diferente para você. Siga a gente nas redes sociais. Nós temos 2 Instagrams, Toca Cultural Curitiba e também o Toca Podcast com 2 T's no final. Também estamos no TikTok, também estamos aqui no YouTube, rede da por dancinha. favor. A rede da dancinha sem dancinha, mas com trechinhos de show exclusivos. Gente, tem cada coisa legal. Tem uma pérola lá. Sério, gente. Vai conferir que você vai saber do que eu tô falando. Desde Backstreet Boys até o show do Halloween num solo lindo do Sasha, maravilhoso, que tá lá. Sasha Gertner. Separadinho pra você assistir. Então não deixa de conferir. É isso aí. E se inscreve no canal, por favor, deixa seu like. Estamos aqui. Aí, meus amigos, mais uma vez, muito obrado. Obrigado a você. Obrigado pelo seu comentário educado, pelo seu like, pela sua inscrição no canal. Foi mais um dia de papo de Heavy Metal. E até semana que E um beijo na Mizu, que tá assistindo a gente. Mizu, Beijo, linda. beijo, beijo, dona. I love you. vem. Um abraço!